Em uma live do Análises Renais, o Renan Santos falou que celulares em escolas deveriam ser proibidos e, coincidentemente, no dia seguinte, o governador Tarcísio sancionou lei que proíbe celulares em escolas de São Paulo. Você pega essas discussões que envolvem homens e mulheres, né? Essa questão Red Pill, a questão Red Pill e mulher e homem. Quando eles começam a falar isso dentro de uma lógica de Instagram, em que uma mulher avalia a qualidade de um homem mediante o perfil dele, que ele tem nas redes sociais, e mesma coisa o homem avalia a mulher, especialmente porque o homem é mais imagético do que a mulher, estamos falando não mais de relacionamento entre pessoas, mas entre avatares digitais. Tem coisa mais avatar digital do que o Tinder, que é um cardápio digital, em que você escolhe aqueles fragmentos de pessoas que são oferecidos ali pra eles. De repente, as pessoas começam a se frustrar com relações que não são mais construídas por pessoas, mas sim por avatares, mas sim exatamente por avatares. E aí elas começam a achar que não só a vida econômica delas é dada por essas relações entre avatares digitais, mas a vida afetiva dela, a própria autoconfiança dela é determinada por esse avatar digital. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Que eu volto a colocar, você deixa de ser, vamos dizer, sujeito, né? O cara que observa, igual quando você é um cara que tá na sua casa assistindo televisão, você observa e julga as pessoas que estão na TV, mas você passa a ser objeto também. E lidar com o elemento sou um objeto, isto é em si muito perigoso. Não à toa, o Jonathan Haidt tem um belíssimo livro sobre isso. E eu apoio a tese dele de que jovens não podem ter redes sociais. Jovens não podem ter redes sociais. Quando tô falando de jovens, tô falando assim, até os 16 anos. Ele tem estudos que mostram incidência de ansiedade e depressão. Imagina você uma menina, tá? Em geral, as meninas desenvolvem o corpo delas ali entre os 11 a seus 17 anos. Se pros meninos o período de transição da puberdade é um período dramático, e o corpo altera, a voz altera, espinha, cresce, fica meio troncho, desengonçado e tal. Pras meninas, nascem seios, elas menstruam, elas mudam, elas viram um outro ser ali. Esse período todo, essa transição toda é uma transição muito difícil, muito difícil. E elas, imagina elas com seus avatares digitais se tornando objeto, alvo de julgamento alheio, se comparando às outras, não apenas no ambiente em que as pessoas estão fisicamente próximas uma das outras, em que nós fomos biologicamente adaptados, psicologicamente adaptados ao longo da história, da evolução, a lidar com o julgamento alheio aqui, a pessoa que tá perto de você, a pessoa que tá respirando, você vê, você sente o cheiro da pessoa ali, não, você começa a lidar com um meio, no máximo visual, talvez auditivo, ou seja, do ponto de vista sensorial, muito frágil, que é o celular, e aí você tá tendo avaliações sobre a tua pessoa, a quantidade de likes, críticas, maldades que fazem, tudo distante do seu controle, porque se você tivesse fisicamente, você podia falar, você tá falando de mim, não? De repente você não tem controle sobre aquilo. Agora imagina isso incidido na vida de um jovem. É óbvio que as redes sociais fazem muito mal às pessoas, elas estão destruindo as pessoas, e é muito engraçado, tá lá o Mark Zuckerberg lutando, ele não deixando que os filhos dele, por exemplo, caiam nesse mundo, mas enfiando o algoritmo no rabo de todo mundo. Todo mundo fica lá. O Jonathan Haidt está certíssimo em proibir. Por isso que toda vez que falam iniciativas do tipo proibir celular dentro de escola, dentro de sala de aula, obrigatório! Tem todo o meu apoio. Eu tô vendo agora Nicolas e aí aquela turma do Escola Sem Partido. Não, isso aí, na verdade, tem que ter o celular, que é sobre evitar a doutrinação. Não é! Não é! Fala com um professor como Paulo Cruz, que não é de esquerda, se ele acha que tem que proibir ou não. Os caras ficam no meio da aula jogando o negócio lá, ninguém tá ligando. Aí acha que, não, o celular é uma arma pra lutar contra a doutrinação. Pô, velho, para, eu já apoiei isso aí, hoje não dá pra apoiar. Aí vem o Vinícius Portela, falou merda, Renan, quem tem que decidir são os pais, não o Estado. Sim, Bobson, pai, vai achar que seu filho... Não, vou tomar uma decisão. Vocês, vou colocar aqui, essas crenças conservadoras bobocas, eu preciso colocar crenças conservadoras bobocas, achando que as famílias, elas têm uma autonomia, uma grande capacidade de reflexão sobre esses problemas que incidem sobre elas, problemas super complexos, que elas na verdade são vítimas em grande parte do tempo. Basta ver como as pessoas reagem a redes sociais, a coaches, a algoritmos, a pastores picaretas, todas essas coisas, que elas vão tomar essas decisões. Não, a família tem um espaço de decisão dela aqui. Vocês não estão entendendo onde vocês moram. Vocês não estão entendendo, vocês moram no Brasil. Vocês não são uma família americana lá na Pensilvânia. Vocês não são, porra. A maior parte das famílias no Brasil sequer são famílias com pai, mãe e filhos. Em geral são arranjos desconstruídos. Ah não, a família... Você tem uma imagem, que eu vejo as coisas, essa imagem idílica da família brasileira, como se fosse aquele programa Grande Família. Não é assim, cara. Não é. E aí, certas coisas, o Estado tem que atuar assim. Ou você vai deixar a sua população completamente à mercê disso. Como tá à mercê dos tigrinhos, dos cassinos lá, e tem que proibir. É a mesma coisa falar, mas a pessoa tem a liberdade de usar.
Não, certas coisas não dá pra ter a liberdade de usar. Certas coisas a pessoa não tem a capacidade cognitiva de usar as liberdades dela. O cara botou aqui, ô Antônio, esses caras são os conservabobos. É o conservabobo. O conservabobo que acha que se resolve o problema da educação no Brasil com homeschooling. Não é, né? Homeschooling com uma família cuja mãe e o pai têm uma escolaridade tal que eles são capazes de ensinar os filhos, né? Vocês já viram como é que são as pessoas? Manda qualquer família de classe média os pais escreverem um texto. Vê se vai sair alguma coisa ali. Eu tô falando, vocês não estão entendendo o tamanho do problema brasileiro. Vai achar que a mãe de família que sustenta com um emprego, vamos botar que vou usar até os jargões, com um emprego 6x1, a casa dela, em geral com o pai ausente, ela, não, eu vou fazer homeschooling aqui pro meu filho. Ela não tem condição. Aí é o conservabobo, que tem o liberbobo, o conservador. Isso é irritante, porque aí você pega discussões importantes e reduz a chavões bobos e burros. Isso é um chavão bobo, só deixa a família resolver. Não, a família não está resolvendo. Não está. Em muitos termos ela não está resolvendo. Vamos começar onde a família não está resolvendo? A educação no Brasil é um lixo. Mas dinheiro é gasto na educação. Vocês acham que os pais estão protestando contra o ensino lixo que tem na escola? Contra os diretores da escola? Você acha que os pais... Não há pressão dos pais sobre isso. Pros pais, a maior parte das vezes, por falta até de entendimento, a escola é quase que um depósito, que ele coloca o filho pro filho pegar merenda. É um depósito, ele não tá preocupado com o desempenho, com o avanço do desempenho do filho. Porque às vezes ele tem que só se sustentar. A vida não é fácil. Então não parem com essas ilusões, porque são ilusões. E isso é muito ruim, porque... Isso aqui é maravilhoso. O Feon disse: estou aqui na sala de aula vendo essa live e concordo com o Renan. Isso aqui é um inception de tudo, né? Porque estou feliz e estou triste ao mesmo tempo com o que você disse, né? Eu sou parte do problema. E pô, não entre no conservabobo, no liberbobo. Não entre nisso. Não entre porque, pelo amor de Deus, cara, é negar as premissas do problema brasileiro. Um povo que vende o voto pro político, fica sem saneamento básico, vai tomar decisões pedagógicas sobre o filho. É cada coisa. Por isso que assim, quando vem essas pessoas botando esse besteirol no chat, pare! Bota a mão na cabeça de ficar escrevendo isso. E é muito louco, porque assim, celulares, redes sociais, a internet como um todo, é um depósito de conhecimento também. Essas coisas são depósitos de conhecimento. Se for no meu YouTube, que eu assisto, as coisas que eu assisto, né? A quantidade de documentários de história, de temas específicos, crípticos de história que eu acho no YouTube, a quantidade de materiais, PDFs, livros, é tão grande. Podcasts, o Spotify. Tipo assim, se eu quiser entender a briga dos generais helênicos, vamos dizer, que andavam com Alexandre e começaram a ir pra guerra, a guerra dos Jadokoi lá, não sei o que. Pelo amor de Deus, é material. A dar com pau, a internet tem tudo. Eu vou no Kings and Generals, eu vou, assim, vídeos e mais vídeos. Então, se a internet pode aumentar teu conhecimento, eu posso estudar filosofia, não tô nem falando de comprar curso, estudar. Agora as pessoas não fazem isso, as pessoas estão lá falando de sexo, falando besteira, fazendo piada, jogando o joguinho do tigrinho. As pessoas fazem um uso delas, né, cara? Então não é que a internet não é uma ferramenta emancipatória e que pode ser usada pra fazer com que as pessoas adquiram conhecimento e mudem a vida delas. Ela pode, como quase tudo na vida. A pessoa também tem, sabe, pra vocês entenderem, quase todas as cidades no Brasil tem uma biblioteca pública. As pessoas podem fazer uso da biblioteca. Se você for agora numa biblioteca pública, numa cidade média do Brasil, não haverá ninguém lá dentro. E não é só um problema brasileiro, isso aqui é um problema global, mas é um problema especialmente agravado aqui no Brasil. Às vezes eu olho o que a gente tá falando aqui e percebo que, vocês são velho de guerra aqui do MBL, pô. Vocês acompanham já a nossa história. O Midnight Hunter falou, o problema do Brasil é cultural. O problema do Brasil também é cultural. O problema do Brasil é profundo. Assim, o Brasil é um caso complexo. Definitivamente é um caso muito complexo. Voltando, eu tava falando isso dos celulares, tava falando da proibição dos celulares, tava falando dos avatares digitais. Assim, você tava falando do impacto que a criação das identidades digitais tem sobre os jovens, né? Então você tem na geração Z e inclusive na geração Alpha agora, esse impacto das redes sociais de maneira muito nítida. Existem mães profundamente narcisistas que nas suas redes sociais utilizam os filhos para ficarem aparecendo. Os filhos já começam a se tornar avatar desde criancinha, com 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Isso é perigoso. Isso é definitivamente perigoso. O princípio da prudência, se você quiser ser conservador, diz que assim, tudo que é muito novo e surge, você tem que ver com certa precaução, certo? Agora, é muito louco, porque surgem tecnologias e vocês, supostos conservadores, abraçam aquilo de uma maneira tão intensa e querem ter a liberdade para abraçar esse novo sem pensar nas consequências. Ora, a prudência e um bom espírito conservador manda você ter desconfiança. Ser conservador e ser prudente é ser meio desconfiado do novo.
essa desconfiança significa também uma vontade de manter o que é bom e que já existe. Então você pensa, será que isso aqui é tão bom? Será que deixar uma criança de 11 anos aqui? Será que meter um menino de 12 anos com rede social é bom pra ele? Não me parece ser o caso, né? E não é o caso. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.